Meu irmãos e irmãs, espero que todos tenham dormido bem. Antes da noite para nós. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, fez-se em figura humana, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Interessante, né? Jesus, sendo Deus, se esvazia, né? Desse status, dessa situação, e assim, quando eu digo esvazia-se, ele sai do seu ambiente celestial para assumir esse projeto contraditório que é o projeto da encarnação. Na verdade, a encarnação é um projeto contraditório porque é Deus submetendo a vulnerabilidade humana. E Deus acolhe e aceita essa possibilidade da vulnerabilidade humana. Deus vem para essa vulnerabilidade humana, e por isso que é um projeto de risco. E nós somos o contrário. Enquanto Jesus se esvazia da sua divindade, nós queremos assumir o papel de divinos. É exatamente o contrário. Os nossos primeiros pais, né, querendo ser semelhante ao Altíssimo, querer ser conhecedor do bem e do mal. Lucifer, a mesma coisa. Lucifer quer colocar o seu trono à altura do trono de Deus. Então todos os nossos processos e nossas tentações de poder são invertidas em relação ao projeto do Jesus Cristo de Nazaré. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto Jesus assume essa nossa humanidade, nós queremos assumir o papel de divindade. Nós queremos assumir o papel de divindade, queremos ser divinos. E o mais complicado no púlpito, quando nós falamos no púlpito, é porque no imaginário coletivo, as pessoas têm você como divino. Então isso é mais complicado ainda. Então quando você está no púlpito, aí você é tido como o ungido de Deus. Você é ungido, né? Não toqueis no meu ungido. E quando eu falo não toqueis no meu ungido, é no pastor, é no padre, é no sacerdote. Ungido no nosso imaginário coletivo, é o pastor, é o sacerdote. Na monarquia e nas religiões monárquicas, onde você tem nos estados monárquicos, né, e a vinculação com a religião, o divino era o imperador. O imperador era o divino. O imperador era a divindade. Então, Nabucodonosor era uma divindade, era o imperador divino. Todos os imperadores assumiam no imaginário coletivo, todo imperador era representante da divindade. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, desculpa esse tipo de heresia, né? Mas quando eu vou para o Antigo Testamento, eu acho que o ungido é o profeta. O profeta é que é ungido de Deus. O profeta é que tem a palavra de Deus. Do ponto de vista institucional, você pode até na cultura religiosa, na cultura da monarquia, achar que tal personagem é ungido ou não. Então você pode ter na igreja pessoas que são mulheres ungidas, igrejas, por exemplo, denominações que não reconhecem o ministério das mulheres. E às vezes elas é que são as ungidas, tem uma ali, duas, três, que são mulheres de Deus. E o sacerdote, que é oficialmente reconhecido, não obrigatoriamente por ser o sacerdote, ele é o divino, ele é o ungido, ele é a pessoa que tem a direção de Deus. E sempre, às vezes ele tem a direção da instituição, as obrigações da instituição, mas não obrigatoriamente por ser sacerdote, ele é o divino ou é o ungido. Mas no imaginário coletivo não tem jeito. No imaginário coletivo, nas monarquias mais clássicas e mais antigas, o imperador é o ungido e o divino. No nosso imaginário coletivo não tem jeito. No nosso imaginário coletivo, o padre é ungido. No imaginário coletivo dos protestantes, o pastor é ungido de Deus. Por que eu estou explicando isso? Para dizer que ele é ou não é? Estou explicando isso para explicar uma questão ética. O púlpito gera em você essa percepção do outro de que você é ungido e de que você tem a divindade. É isso que gera no outro. Aí você tem a ética privada e você tem a ética pública. Mas nesse sentido, você tem uma espécie de direito divino. Esse é o problema. Todos nós temos um direito privado. Todos nós temos um direito público.
Mas na religião, o sacerdote adquire do imaginário coletivo e da própria estrutura da religião, ele adquire um tipo de direito que é só no imaginário. Esse direito não está escrito. Ele está sinalizado na doutrina, ele está sinalizado nas interpretações que nós fazemos dos textos bíblicos, da Torá, do Alcorão, seja de que modelo religioso for. O sacerdote assume um papel de divindade nesse imaginário. Isso não está no direito político. Se você pegar o direito político, as questões da justiça, a constituição da sua nação, ela não fala sobre o direito divino. Ela não vai falar sobre isso. Fala sobre o direito privado, fala sobre o direito público, mas não fala sobre o direito divino. Esse direito divino, você não encontra documentos sobre isso. Talvez um pouco dessas coisas você encontra no catolicismo, por exemplo, de que a sucessão apostolar no catolicismo, no mundo anglicano, é uma espécie de direito divino. O primeiro líder recebeu essa orientação divina e vai repassando de um para o outro. De tal maneira que nessas igrejas que têm esse direito divino apostolar, o que é que dá ao sacerdote seguinte o direito de dizer que ele é a instituição legítima? Ele diz assim: eu sou do arcebispo fulano de tal, que foi do arcebispo fulano de tal, que foi não sei de quem, então eu tenho direito, né? Então você vai perceber, algumas dessas religiões, elas têm inclusive isso mais ou menos escrito, mas isso não tem a ver com o direito privado e com o direito público. O direito privado que você tem é, por exemplo, o direito de escolher seu esposo ou sua esposa, é um direito privado, é um direito seu. O direito de pensar é um direito privado. O direito à praça pública é um direito público, é um direito público. O direito à escola pública, ao hospital, é um direito público. O microfone, no espaço religioso, é uma espécie de direito divino. Aí eu posso, com o microfone na mão, dar a chance de alguém perguntar. Mas eu posso ficar aqui com o microfone o tempo todo e todo mundo achando é ungido do Senhor que está falando, né? Vamos escutar agora a palavra de Deus. Essa frase dá a quem vai falar uma espécie de direito divino. Então esse direito divino não tem como você, digamos, estabelecer legalmente. Não existe uma política para esse direito divino. E dependendo do ambiente religioso, se ele é mais carismático, esse direito divino é mais forte. Nos ambientes institucionais, esse direito divino pode ser desmontado com uma eleição. Mas você muda o personagem. Mas o fato de eleger outro, o outro que é eleito já está com o direito divino. Você muda o personagem, mas não muda o direito de quem assume aquele cargo. Quais as implicações éticas disso? A implicação ética é de quando eu me aproximo de uma pessoa, eu aproximo nesse imaginário coletivo com direito sobre os indivíduos. Por exemplo, é muito comum você chegar numa igreja e o pastor está falando e o jovem está conversando com um amigo lá atrás, ele para e fica olhando assim, até eles pararem de conversar. Porque como ele tem o direito divino, ele pode fazer isso. Na praça, se eu fizer isso, o moço olha assim: por que o senhor está me olhando? Porque a praça é pública, então na praça eu tenho um direito público. Por exemplo, eu posso chegar em qualquer praça aqui da cidade agora, nesse horário, sem ser da cidade, pegar uma Bíblia e começar a gritar na praça, ninguém me tira da praça. Eu não posso fazer alguma coisa que se chame de invasão do pudor, ou direito, né? Eu não posso chegar e ficar despido na praça, porque tem leis para dizer que eu não posso ficar despido. Mas eu posso ficar na praça, sentar, eu posso chegar com a minha esposa aqui em alguma praça, sentar com ela e começar a namorar. E na minha frente uma senhora pode pegar a Bíblia e começar a pregar. E um cidadão pode trazer uma caixinha de picolé e começar a vender picolé, ou doces, ou qualquer outra coisa. Ele não pode fazer uma barraca na praça. Mas ele pode começar, é tanto que dá maior confusão quando nas praças o pessoal começa, os camelôs começam a ocupar o espaço da praça, e você diz: eu não tenho mais nem o direito de passar na calçada, nem tenho mais o direito da praça, porque a praça é um direito público, a praça é nossa. A praça é nossa. Na religião não, você tem uma espécie de direito divino. E aí você usa um tipo de autoridade que o outro se submete porque você é a autoridade dele. Essa expressão, por exemplo, eu sigo o meu líder, né? O meu pastor disse, eu vou fazer, porque você atribui a ele um certo direito divino. De tal forma que em alguns lugares os jovens não decidem sobre o casamento se o líder não disser como é que ele casa ou como não casa, que é uma invasão do direito privado.
Então, qual é o problema ético nessa questão? É por conta dessa percepção coletiva de poder que você tem, você dá ao indivíduo a chance de abertura para a sua vida privada. E aí, se você não tomar cuidado, você começa a jogar para o espaço público aquilo que fazia parte do mundo privado. Mas não somente isso, você começa a trabalhar em certas situações sobre dominações, controles dos direitos da vida, da não possibilidade de fiscalização. Por exemplo, nós pagamos impostos. Olha como é interessante o direito público e esse que eu estou chamando, entre aspas, de direito divino, que não existe. Você não vai encontrar nas literaturas esse chamado direito divino. Isso é uma coisa das religiões e do imaginário coletivo. Mas, por exemplo, você paga imposto, tá certo? Nós pagamos os impostos. Se o Estado, prefeitura, o governo do Estado, o federal, ou o Estado como conceito mais amplo, não cumprir os papéis do pagamento dos impostos, o que é que a gente faz? Hein? Nada? Reivindica. Nós podemos ser uma sociedade que, de maneira desorganizada, não faz as coisas, mas nós temos mecanismos de reivindicar. O que é que os meios de comunicação fazem? Denunciam. O que é que o legislativo faz? O que é que o executivo deve fazer? O que é que o jurídico deve fazer? Ou seja, nós temos mecanismos para isso. Por outro lado, quando nós damos o dízimo, em geral nós falamos assim: não, eu já entreguei para o senhor. Como é que os líderes aplicam? Eu não quero nem saber. Porque o líder tem o direito divino da aplicação. Algumas comunidades, graças a Deus por isso, têm um tipo de relatório e prestação de contas. Tem uma contability, né? Você precisa prestar contas. Mas a percepção de direito divino dá ao indivíduo a seguinte sensação: não, eu entreguei para Deus, já fiz a minha tarefa. E a maneira como os líderes aplicam depende deles, porque eu entreguei para Deus. Se eles falharem, eles vão ser cobrados por quem? Hein? Por Deus. Na sociedade é por quem? Pelo povo. Certo? Pelos mecanismos, pelos instrumentos sociais que nós temos, pela sociedade civil organizada. Então, o direito divino é muito complicado. Quando nós estamos falando de ética no púlpito, nós estamos falando exatamente desse direito divino que dá a você um tipo de poder e um tipo de magia, um tipo de fetiche, ao ponto de diminuir a possibilidade de controle, de patrulhamento dos bens, de observação da vida e outras coisas mais. Razão pela qual esse direito divino põe o sacerdote em maior risco de equívocos éticos do que o político, por exemplo. Põe o sacerdote em maior potencialidade de falha do que o político. Porque na política, por exemplo, a gente já pressupõe que a política é demoníaca. Existem teses sobre isso, né, que falam da política demoníaca, entre aspas, né, como usando o termo técnico do diabólico, nesse sentido, o diabolos, dia hífen ápolos, diabólico, né, com hífen, diabólico, ou seja, um momento bólico, um momento diabólico, né, um momento complicado. Então, nesse sentido, você vai encontrar tese sobre a política como uma coisa diabólica. Mas a religião ela não é diabólica para a sociedade, ela é divina. Pressupõe-se que a religião fala da boa moral, a religião fala do bem contra o mal, mas a política não, ela é por si diabólica. Como a religião é do bem, pressupõe-se que todo sacerdote é do bem. Se o sacerdote é do bem, eu abro o meu coração para ele. E eu abro o meu coração para ele falando do meu mundo privado. Só que o sacerdote tem um microfone e o espaço dele é público e, entre aspas, divino. Então, qual o grande risco da ética nesse sentido? É que quando uma pessoa, um devoto, um cliente, alguém da comunidade procura o sacerdote, ele procura o sacerdote não porque ele é só um representante social, ele é também um representante da divindade. E aí abre o coração. E aí fala do mundo privado. E fala das suas tentações, e fala das suas relações familiares, e fala do seu conflito com os filhos, e fala de uma pisada de bola terrível que ele deu na vida, das imperícias que ele fez, das coisas erradas que fez, e abre o coração. Aí um dia ele está numa reunião da direção da igreja, da liderança, tal, do pessoal todo. Só que quando ele está na reunião,
Às vezes eles estão tratando de coisas públicas, de como deve ser o culto, de como as crianças devem ser tratadas, qual o espaço das crianças. Ele vai tratar, por exemplo, se nós vamos comprar um terreno, ou se vender o terreno que nós possuímos. Começa a tratar de coisa pública. Quando ele começa a tratar de coisa pública, aquele irmão que estava na sala conversando com ele, porque tinha nele a presença desse personagem divino, abriu o coração, e esse irmão vai e fala uma coisa contrária ao que estava na cabeça do sacerdote. Aí o sacerdote se irrita, aí não gosta do que ele falou, aí daqui a pouco começa uma discussão mais acirrada, aí não dá para resolver o problema e vem para outra reunião. E aí quando o camarada começa a elaborar as respostas e as questões, ele traz à tona às vezes aquele problema que era do mundo privado, porque o outro tinha o direito divino, ele acreditou no direito divino, abriu seu coração para as situações da vida privada. Quando o assunto veio para a relação pública, aí o sacerdote, e você, cara, inclusive você é assim. Ele começa a dizer sobre ele e tal. Então, esse direito divino que está no imaginário coletivo, ele gera problemas éticos seríssimos. Razão pela qual esse direito divino que oferece a você o púlpito, que oferece a você a chance de lidar com os objetos mágicos da religião, oferece a você a chance de abençoar os objetos da religião e de fazer toda a magia sobre as pessoas, é um direito muito poderoso. E a religião oferece isso a você. Por isso que a gente precisa fazer uma distinção entre o sacerdote e o seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. O fato de ser sacerdote não significa que é seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. Muito pelo contrário, pode até ser sacerdote e não ser seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. E sendo sacerdote com esse direito divino, é mais complicado ainda, porque nem Jesus assumiu esse tipo de direito, mesmo tendo esse direito. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma humana e fez-se em figura de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então essa é uma questão muito séria, né? Entender o direito privado, entender o direito público e entender esse direito que está no imaginário coletivo religioso, que é esse direito, especialmente do sacerdote, na relação com os clientes ou com os devotos da religião. Como Jesus trata disso? Como é que Jesus trata dessas questões para a gente cuidar? A primeira sinalização de Jesus, quando a gente vai para os textos bíblicos sobre isso, é o cuidado com a nossa interioridade, cuidado com o nosso coração, cuidado com o nosso mundo mais profundo, com esse sentimento de humanidade, com essa personalidade profunda, esse mistério de si mesmo, o cuidado com esse núcleo básico do ser. Então a primeira coisa que Jesus faz é esse cuidado, principalmente quando se trata dos escribas e fariseus, que são esses que assumem o papel de divindade no espaço coletivo. Então quando Jesus trata dos escribas e fariseus, ele vai chamá-los de sepulcros caiados. Por que ele está chamando de sepulcros caiados? Eles têm um cuidado extraordinário com a estética e não têm um cuidado com a sua interioridade, com a sua singularidade profunda. Então, a primeira chamada de atenção para esse aspecto é cuidado com a sua interioridade, cuidado com o seu coração, cuidado com a sua mente, cuidado com as suas elaborações interiores. Então Jesus chama a atenção para uma coerência entre a estética e a ética profunda. No nosso contexto, vale mais a estética do que a ética. No nosso contexto, vale mais a ética do que a estética do que a ética. Dificilmente você vai encontrar pastores de cabelinhos brancos nas nossas igrejas. Dificilmente você vai encontrar na mídia, nos televangelistas, um tipo de personagem que não tem um perfil de bom apresentador de programa de televisão, né? Porque vale mais a estética do que a ética. Não interessa a ética, interessa a estética. Interessa a forma como nós apresentamos eficientemente as questões da vida. O Stephen Covey, no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que algumas pessoas fazem corretamente as coisas erradas.
Incrível, né? O pior não é você não fazer, é você fazer corretamente a coisa errada, né? Isso tem a ver com a estética sacerdotal. Você tem uma estética bonita, muito correta, mas no fundo e na interioridade você tem um conjunto de questões, desvalores. Você tem um mundo de contradições e ambiguidades. Aí Jesus fala sobre isso e chama os hipócritas religiosos de sepulcro caiado, né? Vocês limpam os copos pelo lado de fora, limpam as mãos, mas vocês não limpam o coração de vocês. Então, por exemplo, muito cuidado, meu querido pastora, muito cuidado quando você estiver falando, por exemplo, sobre os temas da sensualidade ou da sexualidade, por exemplo. Cuidado, porque às vezes você não está falando do problema que está do lado de fora. Às vezes você encontrou do lado de fora um significante que ajuda a interpretar a maldade que estava dentro de você. E aí quando você está falando, às vezes você não está falando do que você está vendo, você está falando de como você é na sua interioridade. Eu não sei se pode ajudar essa ilustração. Na igreja, eu fui pastor na igreja em Fortaleza, e numa segunda-feira um cidadão ligou para mim: Carlinhos, eu queria conversar com você. Aí marquei, fui lá, e ele puxou um primeiro assunto, um segundo assunto, um terceiro assunto, e eu acho que ele puxou como quarto assunto o assunto que ele queria falar. Eu não sei se eu estou sendo maldoso, mas eu acho que aquele era o assunto mais importante para ele. E aí ele disse: você viu como é que a irmã fulana de tal veio ontem para o culto? Aí eu disse: como assim? Aí ele disse: você não viu como é que ela estava? Eu disse: não, eu vi a irmã, mas eu honestamente não lembro como é que ela estava. Você não viu a roupa que ela estava? Eu disse: cara, estou sendo honesto com você, eu realmente não vi. E ele começou a descrever. E começou a descrever com detalhes. Quase que eu disse assim: puxa, eu queria que esse dia voltasse, então eu também queria ver o que esse cara viu. Eu não sou tão santo quanto os demais. E aí descreveu com detalhes como é que a irmã estava vestida. Aí quando ele terminou de fazer a descrição, ele pôs a mão assim sobre a mesa e olhou para mim muito firme e disse: o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Aí eu pus a mão assim em cima, na mão dele, e disse: o que é que nós vamos fazer com quem, meu querido? O que isso quer dizer com isso? Cara, eu quero dizer que teus olhos estão terríveis e que a gente precisa cuidar dos seus olhos. Não estou dizendo com isso que você seja reconhecida pela curva do seu corpo, se você é bonita. Eu não estou falando sobre isso. A Bíblia fala, Pedro principalmente fala, que a mulher deve ser reconhecida pela beleza da sua interioridade, mas não tem como a gente anular esse sentimento feminino de querer ajeitar uma cabeleira, de botar um brinquinho, de se perceber bonita. Isso é na natureza das mulheres. Aliás, se você não é assim, é bom buscar algum médico, alguma orientação. Deve ter alguma coisa errada com você. Imagina. Então assim, só estou dizendo que é da sua natureza. Faz parte da natureza feminina querer estar bela, querer estar bem. Eu recebi ontem do homem aqui, recebi um legalzinho, um slidezinho lá, né? Como é que um homem olha para o homem, né? O homem olha assim, conversa cara na cara e tal. E a mulher não, olha assim o corpo todo, porque é o que está no jeito dela de pensar o corpo todo. Então quando olha de pé a cabeça, o cabelo e tal. Mas assim, só para dizer para você o seguinte: o que é que estava acontecendo com aquele moço? No meu entendimento, ele encontrou do lado de fora o significante de todas as mazelas que estavam dentro dele. Então às vezes, quando nós estamos no púlpito falando sobre o pecado do outro, nós não estamos falando sobre o pecado do outro. Nós encontramos do lado de fora o objeto de interpretação das maldades que estão dentro da alma. E aí não adianta eu ficar xingando o outro do lado de lá. É antiético, porque eu estou jogando um peso sobre o outro do pecado que está dentro de mim, e não do pecado que está sobre o outro. Esse é um cuidado que nós precisamos tomar e levar a sério nos nossos púlpitos. Porque às vezes, por exemplo, outra situação, você falando de Deus, né? Tem gente que está falando de Deus que eu fico olhando, ele deve estar falando do pai dele. O pai dele devia ser um cara muito perverso e durão. Porque às vezes a sua compreensão de divindade foi elaborada na infância e adolescência a partir do jeito que era o seu pai.
E aí você fala de Deus, eu fico olhando assim, como é que era o pai desse moço? Ou então seu pai era aquele tipo de Papai Noel, bondoso, dando presente para todo mundo. Aí você descreve Deus, aí daqui a pouco Deus parece ser o Papai Noel, um velhinho legal que dá presente para todo mundo, não castiga, não, né? E então é o contrário, seu pai era aquele tipo de pai. Ou seja, com isso eu não estou dizendo que a sua elaboração sobre Deus é a partir da sua elaboração do seu pai, exceto se você teve uma percepção da revelação de Deus no Jesus Cristo de Nazaré. Se você teve a revelação de Deus a partir do Jesus Cristo de Nazaré, você compreende essa revelação mais plena de Deus na história da humanidade, que é a vinda do Jesus Cristo de Nazaré para o mundo. Ou seja, o Jesus Cristo de Nazaré é o perfil e a revelação mais plena de Deus. Não há outra revelação. Por isso que eu acho que toda a nossa missiologia é cristológica, ou cristocêntrica, porque não há como os seres humanos perceberem Deus com maior probabilidade, ou com maior plenitude, a não ser a partir do perfil do Jesus Cristo de Nazaré. Eu entendo que algumas comunidades aonde vamos devem ter alguns sinais, né? Você pode, nos elementos da cultura, buscar pontes e perceber alguns sinais da manifestação de Deus, como é o povo judaico, por exemplo. O povo judeu tem muitas revelações fortuitas a respeito de Deus. Mas quando chegou a revelação mais plena, era tão fortuita a percepção que o povo judeu tinha a respeito de Deus, que esse pessoal crucificou Jesus Cristo de Nazaré. Então, entender na interioridade o que é que nós estamos vivendo ou pensando. Segundo aspecto da ética, do púlpito ou do papel do sacerdote, tem a ver com a confissão. Pressupõe-se que o sacerdote é uma espécie de representante divino. O sacerdote é o indivíduo que eu, conversando com ele, eu cheguei perto de Deus. Ele é ungido do Senhor. Pressupõe-se que o sacerdote é o representante de Deus, que eu abro o coração, ele vai colocar os seus ouvidos à minha disposição, vai dizer qual é a penitência, e aí eu faço a penitência e vou sair aliviado. Reza 10 Pai Nosso e 3 Ave Maria, né? E você sai aliviado. Mas foi o sacerdote que disse. E aí, se foi o sacerdote que disse, eu saio aliviado. No mundo religioso católico, esse espaço da confissão é entregue de tal forma ao sacerdote que ele escuta, mas ele escuta como uma espécie de gradezinha, né? No confessionário, para não ver o rosto de quem está do outro lado, exatamente para não trazer à tona ou a público a sua confissão na sua privacidade. Jesus fala sobre isso no livro de Mateus. Jesus diz: tira a trave do teu olho para que o irmão, quem se lembra, tire o argueiro do olho dele. Então, tira a trave. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando de confissão, certo? Confissão de pecados, em Mateus. O texto correspondente a esse texto de Mateus é o texto de Lucas. Em Lucas, é aquele texto que diz assim: dai e dá-se-vos-á, medida sacudida, recalcada, transbordante, que o pessoal coloca em envelope de dízimo, né? Esse texto não é sobre dízimo e oferta, esse texto é sobre perdão de pecados. Olha, o de Mateus, tira a trave do olho para o irmão tirar o argueiro do seu, correspondente dele é Lucas, que diz: dai e dá-se-vos-á, medida sacudida, recalcada, transbordante. Está falando de confissão de pecados, ou seja, perdoa porque foi perdoado. Deus perdoou abundantemente a você. Então, se Deus perdoa abundantemente, também você deve ser uma pessoa perdoadora. Então, esses dois textos estão falando de confissão de pecados. Agora, interessante, o texto de tira a trave do olho e o argueiro do teu irmão, logo em seguida diz assim: não lança a sua pérola aos porcos e cães, porque eles vão pisar e dilacerar você. Às vezes a gente usa esse texto, mesmo o John Stott faz uma interpretação desse texto, assim, eu tenho muito respeito pelo John Stott, ele faz uma interpretação desse texto dizendo que é a pregação do Evangelho. Eu não encontro correspondente no Novo Testamento para dizer que você prega o Evangelho a uns e a outros não. Prega a tempo e a fora de tempo. O semeador saiu a semear e lançou semente para tudo que foi lugar. O propósito daquele texto do semeador que saiu a semear não é falar de aonde é que ele semeia, é a terra boa acolhe a semente, é só isso. Mas é dizendo: sai semeando, semeia nos pedregulhos, semeia em tudo que é lugar, semeia em terra boa,
Mas o que está dizendo é semeia. Evangelizar é uma tarefa nossa. Não diz assim, evangeliza esse, mas não evangeliza aquele. Não diz, cuidado que esse aqui é porco. Não evangeliza, não entrega a pedra para esse porco. Não entrega a pedra. Isso é ideia do islamismo e ideia do judaísmo. Você não encontra no evangelho essa ideia. A ideia do islamismo e do judaísmo é não entregue o livro sagrado ao porco, que não faz parte do nosso grupo. Não entregue a mensagem sagrada ao cão, que não faz parte do nosso lado. Aí sim, essa concepção, eu presumo, eu desconfio, que por conta dessa percepção desses outros espaços religiosos, nós começamos a dar a mesma interpretação para esse texto. Mas esse texto está falando de confissão de pecados. Para mim esse texto está dizendo mais ou menos assim, cuidado quando for confessar o pecado. Porque você tem o sacerdote como divino, você confessa o pecado a ele, e ele vai dilacerar e pisar você, porque ele precisa defender a instituição e a imagem dele, e não precisa cuidar de você. O que Jesus está dizendo é mais ou menos assim, confessa ao discípulo, confessa a um seguidor de Jesus, porque discípulo e seguidor de Jesus entende de redenção, discípulo e seguidor de Jesus entende de reabilitação. Discípulo e seguidor de Jesus entende da natureza humana. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos. Você me ama, Pedro, mesmo tendo me negado? Você me ama, Pedro, mesmo tendo fugido? Você me ama, Pedro, a despeito de você, eu amo o Senhor. Então, Pedro, agora apacenta os meus cordeirinhos. Pressupõe-se no Evangelho que o discípulo de Jesus é alguém semelhante ao Pedro. É alguém semelhante ao Tiago. Pressupõe-se no Evangelho que o seguidor de Jesus é alguém semelhante ao João, ao André, é alguém semelhante ao Tomé, ao Filipe, a qualquer um desses. Pessoas que vivem aí, nas suas ambiguidades da vida, nas suas contradições da existência. Pressupõe-se que os seguidores de Jesus são homens e mulheres que reconhecem suas limitações, que se arrependem não somente dos pecados que cometeram, que se arrependem dos pecados que potencialmente seriam capazes de cometer. Que é o que o Calvino fala. Calvino diz, arrependa-se não dos pecados que você cometeu, arrependa-se dos pecados que potencialmente você seria capaz de cometê-los. Então, o púlpito dá a você um direito divino. Como dá a você o direito divino? Ele dá no imaginário coletivo a chance de se aproximar de você para abrir o coração. E aí eu não estou abrindo o meu coração para um cidadão qualquer. Eu não estou abrindo o meu coração para uma sacerdotisa qualquer. Eu estou abrindo o coração para uma representante de Deus. Aí do jeito que eu falo com o Pai, eu vou falar com o sacerdote, com o coração pelo avesso, aberto, sem bloqueio, porque eu acho que eu estou diante de Deus. Eu estou diante da divindade. E aí o sacerdote, que é divino, entre aspas, mas é humano, eu ia dizer tão safado quanto eu e você, mas não vou dizer com você, só quanto eu e você. Ambíguo, contraditório, tão limitado, né? Desculpa, assim, tão limitado como nós somos, sem se dar conta do peso e da responsabilidade que foi jogado sobre si, quando menos espera, transforma o espaço do direito divino no ambiente do espaço público. Aí depois, daqui a pouco, a sua vida está na praça. E a sua vida está na discussão coletiva da comunidade. Porque ao sacerdote cabe o dever de proteger a instituição. Ao discípulo cabe a responsabilidade de cuidar do irmão e da irmã. Ao discípulo cabe a responsabilidade de trabalhar na desintoxicação de todas as maldades da nossa alma e do nosso coração. E nesse processo de desintoxicação, a confissão não é para punição. A confissão é para a identificação do problema mais profundo da alma, a fim de trabalharmos a redenção. Então, na religião, a confissão implica em punição. No Evangelho, a confissão implica em redenção. Há uma diferença entre a punição e a redenção. Qual é o problema da punição? O problema da punição é que você pagando a conta, a penitência, você não acha que tem mais o mal. Deixa que o mal ficou dentro.
Porque quando você é punido por causa das consequências do mal, e não porque tratou o mal na sua raiz. E a confissão não é então essa informação para você punir no peso do mal que você fez. A confissão é para o tratamento da alma. Para o tratamento da alma. Onde é que está a falta de ética? Nesse caso, o equívoco na nossa ética. É porque você punindo, você acha que socialmente você deu uma resposta. Mas deixa eu dizer para você. Se você não tratar a dimensão profunda do coração da pessoa, você está cometendo um pecado ético diante de Deus e diante do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem muito tempo, eu acompanhei uma situação de um rapaz. Ele tinha entre 27 e 28 anos de idade, e a dificuldade do rapaz, o seu conflito interior, seu peso de consciência, era um rapaz de uma igreja evangélica, era a sua tendência homossexual. Eu não sou um expert nessa área, eu não sou um especialista nessa área. Estou contando essa experiência para falar sobre confissão de pecado. Eu não estou falando dessa experiência para doutrinar sobre a opção da homossexualidade, porque eu não tenho, honestamente, eu tenho minhas posições bíblicas, eu tenho minhas posições a partir da genética, das minhas percepções limitadas da genética, e acho que Deus fez todo mundo para a gente ser heterossexuais, casamento de mulher e homem, homem e mulher. Então, até onde eu compreendo é assim que eu acredito, e tudo bem. Mas aí eu estava acompanhando esse moço, cujo conflito era a sua definição da sexualidade. Conversa vai, conversa vem. Num terceiro momento, eu comecei a perceber que todas as ilustrações que ele fazia quando eu perguntava as situações, o que é que tinha acontecido, eram sempre casos com adolescentes. E percebi que o problema era mais grave, que não era um problema de opção da sexualidade, era um problema de pedofilia. E aí perguntei se ele aceitaria que eu encaminhasse para uma psicóloga, muito minha amiga de confiança, pessoa de Deus e tal, professora universitária, e se ele aceitaria que ela fizesse o acompanhamento com ele. Eu fiquei feliz, há poucos dias encontrei com esse rapaz, ele disse: pastor, o senhor não sabe como minha vida está mudando, né? Como eu estou bem, ou seja, a confissão ajudou a gente chegar a probabilidade de ter chegado no ponto mais profundo do problema. Eu poderia simplesmente ter pegado o problema e ter proposto algum tipo de punição, algum tipo de discriminação, algum tipo de peso sobre o moço. Ele iria sair dali, quem sabe iria pagar as penas que a gente mandasse pagar. Voltaria um ano depois dizendo: paguei a pena, mas tive outro. Recaí, tal, porque a confissão é para tratar da raiz mais profunda. Às vezes você pode ser um cara conquistador de meninas, né? E a impressão que a gente vai ter é que você é um garanhão. E na confissão a gente vai descobrir às vezes que você não é um garanhão. É que você não resolveu ainda um problema de disputa de poder e espaço com o ser feminino. Não resolveu isso na relação com a mãe, com as irmãs dentro de casa, com as tias, com a vovó. E como não resolveu esse problema, passa a conquistar muito mais espaço de poder do que relação de sensualidade. E claro, a sensualidade e a atração funciona como um mecanismo de aproximação, mas no fundo é você ainda vivendo as dimensões do espaço de poder com o ser feminino. Imagina você entender a teologia sobre o ministério feminino, se esse for o seu problema. Não estou dizendo que todo mundo que não aceita o ministério feminino tem esse tipo de problema, mas seria difícil até você discutir sobre o ministério feminino se na sua cosmovisão e na sua construção de vida o que você trouxe foi essa imagem que está aí impregnada. Carla, tu me controla aqui no horário, que hoje eu estou empolgado, viu? Quando faltavam 10 minutos, tu me avisa, que é para eu poder saber. Então assim, não, mas eu vou avisar que eu não quero entrar no tempo do Bob, não. Tem o tempo do Bob e ele... Então veja bem, cuidado, meu querido pastor, pastora, missionária, irmão, irmã, diácono, presbítero, cuidado com o espaço da confissão. Qual é a pérola que você lançou aos porcos, no meu entendimento, e desculpa se a minha hermenêutica estiver equivocada, mas para mim a pérola que você lançou aos porcos foi a pérola da confissão, a pérola da confiança. No meu entendimento, tira a trave do olho, para que o irmão tire o argueiro do olho dele. Não lança as pérolas aos porcos.
E Jesus, Mateus principalmente, quando vai descrever esses textos, porcos e cães, são exatamente os religiosos, os hipócritas da religião. Então ele diz assim: cuidado, não joga a pérola da confiança para o sacerdote da religião, porque ele pode pisar e dilacerar você. Joga a pérola da confiança para um seguidor e seguidora do Jesus Cristo de Nazaré, que o seguidor e seguidora do Jesus Cristo de Nazaré vai entender você. Então, a ideia não confessa para o pastor Valdenha, a ideia é confessa para o discípulo Valdenha. Se confessar para o pastor, ele tem que manter a estrutura presbiteriana decente, muito bem organizada, a imagem institucional de todo mundo. Então é melhor sacrificar a menina que engravidou precocemente do que a instituição, e passar para os vizinhos a imagem de que nós somos corretos e direitos, porque é isso que o sacerdote faz. O discípulo de Jesus não. O discípulo de Jesus tem uma ética que está focada na vida. Pensando aí com alguns filósofos, usando os termos dos filósofos, ele está focado no bem maior. Ele está focado num princípio mais amplo. Ele está centrado num valor da vida, muito mais do que no guardar o sábado, por exemplo. O sábado era um valor da mística religiosa judaica. O sabatá, claro. Para Jesus o que valia era o kairos, não era o sabatá. Jesus não olha o tempo como de maneira cronológica, nem olha o tempo apenas de maneira biológica, nem olha o tempo com a ótica do sabatá. Jesus olha o tempo com o kairos, que é o tempo de Deus. Então pode ser o sábado, que é um sabatá, mas se a hora de Deus é para curar, então eu estou no kairos, que é o tempo de Deus, e não no sabatá. Jesus está focado na qualidade do tempo, não na cronologia do tempo. Não é o cronos que vale para Jesus. O que vale para Jesus é o kairos, é o tempo de Deus. É chegada a minha hora. Mulher, não é chegada a minha hora, não é tempo de Deus, agora é tempo de Deus. É equacionar a vida a partir desse tempo de Deus é algo extraordinário. Quando as pessoas perguntam assim: quantos anos você tem? Aí eu digo: eu sei quantos eu não tenho. Eu não tenho mais 58. Acho que eu já disse isso para vocês aqui. Eu não tenho mais 58, né? Quantos eu tenho? Eu não sei. Os 58 que eu vivi, quando eu conto de maneira cronológica, só dá 58. Só dá 58, não passa. Quando eu percebo o que Deus fez comigo na infância, a família pobre que eu venho, o bairro que eu vivi, quando eu percebo os 3 anos numa guerra, vivendo num país em guerra, Deus salvar minha família, eu passar um ano sozinho, sem esposa e os filhos, eu pego esses 3 anos, eles dão 30 anos. 30 anos. Então, se você pergunta: quantos anos você viveu? Olha, sem arrogância, eu acho que eu vivi, na minha contagem, 253, 254, mais ou menos. Porque aí eu conto, não o tempo que eu vivi, eu conto o que Deus fez com o meu tempo. E Deus foi misericordioso e bondoso com o meu tempo. Deus foi bondoso e misericordioso com o meu tempo. Imagina só, você está cantando com um grupo de jovens, está ali, né, numa hora que você não esperava estar. David Wilson viria para o Brasil, aliás, veio para o Brasil para falar em Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza. E o meu grupo de jovens, em 1972, era que ia cantar na chegada do David Wilson. Ele adoeceu em Brasília, teve que voltar para o seu país. E aí, mesmo assim, o nosso grupo foi Bernardo Johnson, que era um pastor da Assembleia de Deus, Dallas Rum, que era um cantor convertido pelo David, o trabalho do David Wilson, estavam ali. Cheio de pessoas na quadra, na arquibancada, quadra vazia. Bernardo Johnson chamou os jovens para virem sentar no meio da quadra. E os jovens vieram sentar. E o nosso grupo já estava em cima para cantar. E eu fico olhando aqueles jovens sentando, chegando, e vejo a meninazinha. E olho para a meninazinha que não conseguiu sentar tão rapidamente, cinturinha fina, perninhas grossas. Eu digo: Senhor, que legal, se for essa daí, está legal demais, chefe. Marquei a moleque. É a Dinha, né? É a Dinha. Aquele momento eu não posso contar como 5 minutos. Ele definiu uma vida.
Naquele momento definiu uma história, ele definiu uma família, ele definiu... Não dá para dizer assim, foi um dia. Eu posso contar como memória e falar de maneira cronológica. E dizer que foram há 40 anos atrás. Foi o dia, né? Foi o dia, foi o Kairos. Foi a hora de Deus, foi o tempo de Deus. Foi o tempo de Deus. Olhar a vida, né, com essa noção é a maneira como o discípulo olha. Por isso que o discípulo está focado na vida. O discípulo, seguidor de Jesus Cristo de Nazaré, ele não é reconhecido como profano, porque o profano acha que ele é muito piegas. E o discípulo não é reconhecido como seguidor de Jesus, porque não tem cara de religioso. Já é complicado, o discípulo nem é o tipo do gentil ou do profano, e nem tem cara de religioso. Está dando aleluia ou dizendo 10 minutos? Não sei se você está falando. Vou dar avisar, né? Não, eu vou avisar mesmo, por favor. Voltando ao tema, por exemplo, da sensualidade, e estou falando isso até porque eu acho que o nosso país é um dos países mais sensuais do mundo. Nós somos um país sensual na dança, nós somos sensuais na vestimenta, nós somos sensuais na nossa forma de manifestação pública, nós somos talvez um dos países onde a nudez mais se manifesta no espaço público. Então a sensualidade está muito na nossa cultura. Como é que o profano trabalha mentalmente a possibilidade, diante da possibilidade de ter uma mulher seminua à sua frente? É o desejo de possuí-la, abraçar. Ele quer possuir. O que é que o religioso faz? O religioso, diante de uma mulher seminua, ele vai querer colocar uma roupa para melhorar a composição estética do ser feminino. Aí ele vai colocar roupa, põe roupa, cobre a mulher. Cobre a cabeça, né? Ao discípulo, o que é que o discípulo vai fazer? O discípulo vai cuidar do olho. Então o profano tenta possuir. O religioso vai tentar cobrir. O discípulo cuida do olho. Porque Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se porventura a luz que há em ti for em trevas, quão grandes trevas serão. Qual é o problema da falta de ética? Nesse caso, é você ter as suas taras mentais, condenando os outros, sem condenar a sua interioridade. Então, digamos, esse direito divino dá ao sacerdote, no seu espaço público, a chance e a oportunidade de condenar os outros sem olhar para a sua interioridade. Então Jesus vai trabalhar isso de maneira assim, muito, muito contundente e muito forte. No espaço público, né? No espaço público, nós precisamos ter o cuidado, porque nós estamos num momento político. Então, o direito divino dá a você a chance de negociar no espaço público as questões políticas, sociais e tal. Se a sua participação política for em conselho de direito, num partido, qualquer coisa dessa natureza, cuidado para não tirar proveito do seu direito divino e agregar esse direito divino ao direito do espaço público. Por isso que é simples para um pastor chegar para um político e dizer que vai votar, que a sua comunidade vai votar no político e ele vai querer uma bancada para a igreja, um teto para a igreja. Isso é muito comum no Brasil, né? Porque o direito divino dá ao sacerdote a chance, a oportunidade de manipular a comunidade e dizer em quem que a comunidade vota. E aí o voto já não é mais um direito público da consciência privada. Aí o voto passa a ser o voto não do aprisco, mas do curral. Do curral eleitoral, deixou de ser do aprisco de ovelhas. Esse é um cuidado que, num contexto como esse nosso, nós precisamos ter. Você está nesse tipo de contexto. Eu já vi situações na minha cidade do camarada estar na pesquisa como dos primeiros a serem eleitos e a palavra pública de um pastor fazer o camarada não ser eleito. Ou o contrário, o indivíduo está na pesquisa lá embaixo e a palavra de um pastor.
Se isso for feito por causa do seu papel de cidadão, eu não vejo problema. Eu estou falando aqui do seu papel do direito divino assumido no imaginário coletivo. Esse é o problema. Eu acho que todo pastor, todo líder pode exercer o seu papel de cidadão. O problema é você, olhando para a religião, ser reconhecido no espaço coletivo como alguém que tem esse direito divino e, a partir desse direito divino, decidir sobre a vida privada e sobre a vida pública das pessoas. O protestantismo brasileiro é um protestantismo que, na sua história, tratou muito mais da vida privada do que da vida pública. Se o cara é um bom marido, que já é muito bom realmente, se é um bom trabalhador e se vai para a igreja, ele é um cidadão legal. Ele não precisa resolver o problema, por exemplo, da violência contra criança e adolescente. Ele não precisa resolver o problema de violência contra mulheres. Ele não precisa estar engajado nas questões de direito e nas questões de injustiça. Quando eu digo ele não precisa, eu estou falando de como é que as pessoas concebem. Acho que todos nós devemos estar, no caso brasileiro, combatendo a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós precisamos estar engajados no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e esses casos acontecem principalmente por familiares, em muitos casos dentro das igrejas evangélicas. Nós precisamos, numa região como Recife, Fortaleza, Salvador, Maceió, que é uma região onde a indústria do turismo se instalou para valer, e junto com a indústria do turismo vem todas essas mazelas de exploração sexual de meninos e meninas, adolescentes, crianças pobres, geralmente pobres, abaixo de 15 anos, meninas de pele negra, que são as mais vulneráveis diante dessa situação. E aí, o nosso direito divino poderia pelo menos nos ajudar a participar mais ativamente, nem que fosse nessas questões. E aí sim tem a ver com a ética pública. Nós não podemos continuar sendo o maior país cristão do mundo. Nós somos o maior país cristão do mundo, gente. Nós somos o segundo maior país protestante do mundo. Nós somos um dos países mais corruptos do mundo. Nós somos um dos países que mais mata adolescentes e crianças, garotos entre 12 a 19 anos de idade. Nós somos um país de maiores aberrações quanto à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós somos o país com maior aberração de abusos. Como que esse país que se confessa cristão, o maior país católico do mundo, o segundo maior país protestante do mundo, tem na sua cara, na sua barba, perto do seu nariz, esse tipo de desgraça? E se vive com essas empresas religiosas crescendo no Brasil, dando a impressão para o mundo que está acontecendo o avivamento espiritual no Brasil. Nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e pedir misericórdia a Deus, e que Deus seja misericordioso conosco. A ética do púlpito é uma ética que precisa lidar bem com a vida privada, com a vida pública e com esse direito divino que na sua religião foi concedido a você, e eu espero que você troque esse direito divino pelo papel de ser servo do Jesus Cristo de Nazaré, seguir ao Jesus de Nazaré. O que nós somos é servos, servos da sociedade, servos das pessoas, somos servos das crianças, somos servos de homens e mulheres. Nós viemos para servir. Nós viemos para servir, porque Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio a todos e a todas vocês. Que Deus abençoe.